Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais um resumo da WWE, agora do Clash in Italy de 2026. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse jogo, incluindo mudança de título e coisas que certamente vão impactar o futuro da WWE nos próximos meses, assista esse vídeo do começo ao fim que eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo que está rolando. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você faz com que o algoritmo do YouTube divulgue nosso vídeo para mais pessoas. Beleza? Então vem com a gente, vamos para mais um resumo do Clash in Italy. Agora, vamos para o resumo do Clash in Italy. E vamos começar. Foram 5 lutas, tá? A gente sempre precisa fazer uma crítica à WWE com o fato de que eles resolveram que vão colocar menos lutas nos PLEs. E a verdade é que isso é muito por conta desse acordo lazarento da WWE com a ESPN e também esse desejo insano da WWE de colocar propaganda dos próximos eventos durante o PLE, uma coisa que eu acho totalmente desnecessária. PLE, ele deve ser apenas para falar daquelas lutas ali. Deixa as propagandas para os shows semanais, entendeu? Deixa as propagandas para o Raw e para o SmackDown. Na minha cabeça não faz muito sentido fazer propaganda em PLE. E ainda mais as propagandas mesmo que a ESPN tem botado, isso só tira tempo de luta. Se não fosse essas propagandas, dava para colocar pelo menos mais uma luta. E a gente teria 6 lutas no card. Tá? No fringir dos ovos daria até para colocar 7. Mas, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Então, com 5 lutas, a gente tem que se contentar com talvez lutas com um pouco mais de qualidade, ou pelo menos com história. E aí, o que eu posso dizer para vocês é que foi um belo show e a gente vai estar discutindo sobre ele agora. A primeira luta da noite foi a luta entre Gunther e Cody Rhodes pelo campeonato da WWE. Primeira coisa que a gente precisa dizer, né? O Gunther tá tampado no Monjaro, né? O cara tá seco. Impressionante a diferença dele pro cara que chegou na WWE. Cody Rhodes veio com a sua máscara quebrada lá do Homem de Ferro, né, e tudo mais. E, cara, a luta realmente teve um sabor de que ia ser uma luta grande. O público muito animado, o público da Itália, ó, sensacional, maravilhoso. E o que eu posso dizer para vocês é que foi realmente uma luta muito interessante. A história da luta foi o Gunther tentando passar a luta inteira tentando apagar com o Cody Rhodes e o Cody tentando utilizar a sua artilharia para neutralizar o desafiante. O Cody chegou a tentar utilizar o sleeper hold, né, a gravata no Gunther durante a luta, mas o Gunther conseguiu reverter. Várias tentativas que o Gunther tentava aplicar a gravata, o Cody revertia. O Gunther utilizando também seus arsenais de força, missile drop kick, power bomb. Foi uma luta bastante equilibrada. No final da luta aconteceu uma coisa surpreendente, que foi o Cody aplicou o crossroads e aí ele foi fazer o pinfall. Quando ele foi fazer o pinfall, né, o Gunther estava com o pé embaixo da corda. E a prova disso foi que quando o Cody puxou ele para fazer o hook na perna, a perna do Gunther bateu na corda. Então isso só seria possível se a perna do Gunther estivesse embaixo da corda o tempo inteiro. E por que isso é importante? Porque isso significa que o juizão deveria ter quebrado o pinfall, porque a perna do Gunther estava na corda. Se a perna do lutador está perto da corda, embaixo da corda, é a mesma coisa que se o pé do lutador estiver em cima da corda. E nessa situação, o juiz tem que quebrar a contagem. Só que ele não quebrou, ele acabou fazendo pinfall e o Cody venceu a luta, né, depois desse crossroads para 3. Depois da luta, o Gunther ficou mega frustrado, né, e ele ficou discutindo muito com o juiz, falando que a perna dele estava debaixo das cordas. Então isso com certeza vai ser explorado na próxima semana. Essa foi a primeira luta, claramente não vai ser a única luta entre o Cody Rhodes e o Gunther. Eu acredito que a gente vai ter uma revanche no Night of Champions ou no SummerSlam, tá? Muito provavelmente no Night of Champions, que vai ser daqui a um mês, no dia 27 de junho, na Arábia Saudita. E uma outra coisa que a gente precisa dizer é que a luta, ela
estava encaminhando para ser uma luta excepcional, tá? Mas ela teve apenas 11 minutos de luta e isso atrapalha um pouco. Teve até gente teve gente que fez algumas críticas recentes aqui em algumas reviews do canal falando: "Ah, você só quer saber de tempo, tiozão, só quer saber de tempo". Mas a gente precisa explicar como é que a gente pensa nessas notas, né? A gente precisa de alguns critérios objetivos para a gente poder dar uma nota para a luta, tá? E um desses critérios objetivos é o tempo da luta. Quanto mais tempo uma luta tem, maior a probabilidade de ela ser boa. Significa que ela vai ser boa? Não necessariamente. Às vezes você pode ter uma luta mais curta que vai ter uma nota melhor do que uma luta mais longa. Por quê? A luta mais longa pode ter sido mais chata, mais metódica, ter tido menos movimentos, enquanto que uma luta mais curta às vezes foi mais acelerada, teve muito mais coisa e acabou entregando mais, tá? Então, essa luta aqui, ela foi uma luta que teve uma boa quantidade de movimentos, ela teve uma boa dinâmica, uma boa história, só que ela foi curta, foram apenas 11 minutos. E por conta disso, eu vou dar 3 estrelas e meia. Mas vocês vão reparar que teve uma luta no show que foi mais curta do que essa, que eu vou dar uma nota maior, por conta da história que foi contada e do entretenimento que a luta entregou, tá? Então, Corey Gunther, 11 minutos de luta, 3 estrelas e meia. Eu achei que foi uma boa luta. Vai ser a primeira de muitas, talvez a primeira de 3. A WWE gosta de trabalhar com trilogias, a gente sabe disso. Então, com certeza, sexta-feira, o Gunther vai dar uma chiadinha pelo que aconteceu. Depois, no pós-show, o próprio Corey disse que só viu o que aconteceu no replay e que se o Gunther quisesse uma revanche, ele estava disponível. Então, com certeza, essa revanche vai ser marcada para o Night of Champions ou para o SummerSlam. Vamos aguardar para ver para quando. De repente até vai ser para um show semanal. A WWE pode aprontar isso com a gente e marcar uma revanche entre esses dois para um show semanal, um SmackDown da vida. Vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa história. A segunda luta da noite foi a luta entre Rhea Ripley e Jade Cargill pelo campeonato da WWE, o campeonato feminino da WWE, né, que é o campeonato do SmackDown. E uma coisa que a gente precisa dizer aqui, e a gente precisa fazer um elogio que já é necessário de longa data. A Jade Cargill melhorou muito no ringue. Eu não sei se isso se deve a um aumento na carga de treinos dela, se ela percebeu que ela precisava melhorar no ringue, se isso aconteceu porque ela está tendo lutas com uma lutadora que sabe lutar, que é a Rhea Ripley. Mas o fato é que a luta dela na WrestleMania já tinha sido boa. E a luta da Jade Cargill com a Rhea Ripley agora foi muito, muito boa. E não foi porque a Rhea Ripley carregou a luta. As duas tiveram bons momentos. A Jade Cargill teve bons movimentos, movimentos fluidos. A luta casou. E a gente fica feliz pela Jade, porque a gente sabe que potencial ela tem, ela sempre teve. Ela só estava precisando acertar um pouco as coisas, ter a parceria certa, ter a adversária certa para conseguir mostrar que ela tem condições de ter uma luta decente na WWE. E essa luta foi até mais do que decente, foi uma luta muito boa. É claro, quando você tem uma adversária que tem condições de te entregar uma luta boa, isso ajuda e ajuda muito, tá? Mas a gente tem que chegar e dar o elogio quando o elogio é necessário. A Jade Cargill mandou muito bem nessa luta, tá? Com os seus movimentos de força e de potência. A história da luta foi basicamente a Jade Cargill estraçalhando a Rhea Ripley com os seus movimentos de força e a Rhea Ripley tentando de alguma forma revidar isso com os seus movimentos mais aéreos, tá? A Rhea está utilizando movimentos mais aéreos. Ela tentou mandar esse primeiro Cannonball da Jade Cargill. A Jade Cargill ela conseguiu amortecer o golpe. Era para ela ter segurado no ar, mas pelo amor de Deus, né? Também não dá para exigir muita coisa da pessoa. Ela conseguiu amortecer o golpe, travou a Rhea no chão e depois continuou atacando ela. A Jade Cargill, ela continuou tentando brutalizar a Rhea. Rhea revidou, utilizou o Missile Dropkick da terceira corda, utilizou o seu chute capoeira. Ela também está utilizando muitos golpes de strike, muitos golpes de pancadas nas adversárias. E por que isso? Porque ela está sem força física. Ela comentou recentemente que ela está com uma disfunção alimentar
e isso está fazendo com que ela perca muita massa magra. Então, o que a Rhea está fazendo? Ela começou a adaptar o seu moveset, já que ela não tem a mesma força física que ela tinha ali em 2021, 2022, se ela é uma lutadora com um corpo diferente, com uma potência física diferente, ela adapta o moveset dela. Então ela começou a fazer golpes mais aéreos, golpes mais de pancada, e isso está ajudando ela a se adaptar melhor nas lutas. Tá? A Rhea, apesar de ela estar sem muita força, conseguiu levantar a Jade Cargill, que é uma mulher forte, pesada, e não é que ela é gorda, pelo amor de Deus, a mulher deve ter 3% de gordura, mas ela é muito musculosa, então ela é pesada, né? E a Rhea conseguiu mandar o Razor's Edge na Jade Cargill. Jade Cargill vendeu muito bem o golpe. Outra coisa muito importante de se dizer, Jade Cargill vendeu muito bem os golpes, ela tomou uns bumps muito bonitos, inclusive o desse Razor's Edge aí. Tá? E aí, mais pro final da luta, a Jade mandou um Blue Thunder Bomb, tá? Que eu não me lembro da Jade usar no arsenal dela. Ela costuma usar um Power Bomb simples. Ela usou um Blue Thunder Bomb muito bonito para 2. E aí, mais pro final da luta, quem apareceu? Bifeb e Mitin. Bifeb e Mitin apareceram para tentar interferir. A Rhea Ripley aplicou o Riptide na Jade Cargill. E aí a Bifeb puxou a perna da Jade Cargill para a corda, só que ela não conseguiu pegar a perna. E quase que o juiz bate 3. O juiz teve que jogar, a Jade teve que jogar a perna dela na corda porque a Bifeb não conseguiu alcançar. E aí, bom, ficou essa história, né? De que a Bifeb havia ajudado a Jade a quebrar o pinfall. As duas, a Bifeb e a Mitin, estavam discutindo ali com o árbitro. A Rhea Ripley foi para cima delas, elas bateram de frente com a Rhea. A Rhea apontou assim para trás, as duas ali do lado de fora do ringue. A Rhea apontou para trás. Quando as duas olharam para trás, veio a Charlotte Flair e deu um crossbody voando para cima das duas da barricada no chão da arena. Isso tirou a Bifeb e a Mitin do caminho. A Jade Cargill, ela dentro do ringue, foi mandar o Jaded na Rhea. As duas começaram a reverter, né? Elas começaram a reverter. Quando a gente viu a Jade foi mandar o Jaded na Rhea, a Rhea conseguiu dar aquela escapada por baixo da perna da Jade. Quando ela foi mandar o Riptide na Jade, a Jade reverteu o Riptide, tá? E aí a Jade, quando ela foi mandar o Riptide de novo, a Rhea reverteu, deu uma pancada na cabeça, reverteu, foi mandar o... Na verdade, a Jade Cargill mandou o Jaded, e aí quando ela mandou o Jaded, a Rhea botou a perna a Charlotte botou a perna da Rhea na corda, né? Então, basicamente, a Charlotte fez o que a Bifeb e a Mitin fizeram, né? A Charlotte esculhambou com a Jade Cargill. A luta acabou continuando mais um pouquinho, elas trocaram golpes de novo, e aí a Rhea finalmente aplicou o Riptide a Rhea aplicou o Riptide na Jade Cargill para 3. Aí tá o salto da Charlotte Flair para cima da Bifeb e da Mitin. Teve esse pump kick aí da Jade Cargill, né? Aí do lado de fora a Charlotte deu conta das meninas, a Rhea deu a cabeçada e aplicou o Riptide na Jade Cargill para 3, tá? Vitória de Rhea Ripley, que mantém o seu campeonato. Eu acredito que deve finalizar essa rivalidade por agora, porque vai ter o Queen of the Ring agora. A gente já vai comentar brevemente no final desse vídeo. A gente vai fazer um breve comentário sobre o King and Queen of the Ring. As tabelas saíram e a primeira luta já vai ser nesse Monday Night Raw. Então a gente vai explicar tudo sobre como vai ser o King and Queen of the Ring, que vai ser o torneio que vai decidir os desafiantes aos títulos mundiais no SummerSlam. E esse torneio termina no Night of Champions. Mas de qualquer forma, a luta teve 17 minutos, então ela teve bastante tempo para se desenvolver. Ela teve história, ela teve um desenvolvimento da rivalidade da Charlotte Flair com a Jade Cargill. A Rhea Ripley, para mim, neste momento, ela encerra a rivalidade. E nesses 17 minutos as duas entregaram demais. Eu vou dar 4 estrelas e 25 para essa luta. Ela foi uma luta muito, muito boa. E ela foi muito, muito boa, não só por conta da Rhea Ripley, mas também
por conta da Jade Cargill, tá? Então, vamos aguardar para ver como é que vai seguir essa história da Rhea Ripley, quem que ela vai enfrentar agora. É possível que ela fique em compasso de espera, tá? Porque ela possivelmente vai enfrentar a vencedora do King and Queen of the Ring, mas pode ser que a WWE crie alguma rivalidadezinha para ela para o Night of Champions. Então vamos aguardar para ver o que a campeã vai fazer aí para frente. Agora vamos para a terceira luta da noite, foi a luta entre Brock Lesnar e Oba Femi, a revanche da WrestleMania, a luta em que o Brock supostamente se aposentou, a Vera, mas depois provavelmente lá os árabes vieram com um poderoso checão para que ele pudesse voltar a lutar na WWE, e aí o Brock voltou, atacou o Oba Femi, o Oba Femi estava ali num Oba Femi Open Challenge, o Brock Lesnar atacou ele, e aí a gente teve essa revanche marcada para o Clash in Italy. E aqui, gente, a gente já imaginava que a gente teria alguma surpresa nessa luta. Tá? Uma das surpresas que a gente teve é que a luta ela até demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava. Tá? Na WrestleMania a luta durou 5 minutos, aqui ela durou 7 minutos. Mas a grande surpresa foi o fato de que o Brock Lesnar ele começou a luta já indo direto para vários F5s. Ele logo no começo da luta ele mandou 4 F5s no Brock Lesnar. E ele foi no Oba Femi. E aí ele foi fazer o pinfall e a gente achou, meu Deus do céu, essa luta vai acabar com 1 minuto. Mas não, o Oba Femi chutou. Tá? Depois o Brock Lesnar tentou quebrar o braço do Oba Femi com a Kimura. O Oba Femi conseguiu se segurar e botar a perna na corda. Tá? Ele tentou dar um slam, mas o Brock Lesnar se segurou. Né? Depois eles rolaram para fora do ringue. O Brock tentou botar a Kimura no Oba de novo, mas o Oba Femi se segurou, jogou o Brock de costas no poste do ringue. A luta continuou mais um pouco. O Brock mandou um quinto F5 na mesa dos comentaristas, estraçalhando o Oba Femi. A luta foi para dentro do ringue. O Oba Femi conseguiu revidar, porque o juizão já estava contando no 7. Quando chegou no 7, o Oba Femi se levantou como se não tivesse acontecido nada. Um super Oba Femi entrou no ringue, conseguiu acertar o Brock, mandou os seus uppercuts, mandou o release suplex, mandou o fall from grace, mas na verdade minto, ele tentou mandar o fall from grace, mas ele não conseguiu. O Brock Lesnar pulou por cima do Oba Femi, e aí o Brock mandou mais 2 F5s, 7 F5s, e aí finalmente ele fez o pinfall e venceu a luta. Então, vitória de Brock Lesnar, tá? Uma luta de 7 minutos, mas que apesar de ter tido pouco tempo, ela teve tanta emoção e tanta violência, tanta bateção de carne, como a gente fala, né? De 2 monstros, que isso ajudou a carregar a luta. E por mais que a luta tenha tido 7 minutos, eu vou dar nota alta para ela. Eu vou dar 4 estrelas para ela. Mas, tiozão, você não tem uma regra de que luta de 7 minutos elas têm no máximo 3 estrelas? Essa é a regra. Mas para toda regra existe exceção. Se a luta entrega em entretenimento, além de entregar em qualidade de ringue, a nota vai subir. Tá? E, na minha opinião, essa acabou sendo uma luta bem legal de assistir. Agora, Oba Femi e Brock Lesnar estão 1-1 e vai ter uma coisa importante que vai mexer com essa rivalidade e a gente vai contar sobre isso daqui a pouquinho. Aguardem até o final do vídeo, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Então, Brock Lesnar vence a luta, 1-1, público vibrou, 4 estrelas, não tem muito o que falar. Tá? A única coisa que eu posso dizer é que talvez essa feud venha entrar em modo de suspensão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Fiquem ligados, porque tem coisa importante pra gente falar sobre essa feud aqui. Agora nós vamos falar da penúltima luta da noite, a luta pelo campeonato intercontinental entre a campeã Becky Lynch e a desafiante Sol Ruka. Sol Ruka que acabou de subir da NXT, Sol Ruka que foi campeã norte-americana da NXT, foi campeã da Speed da NXT, não chegou a ser campeã da NXT, mas foi campeã de tudo o que você possa
imaginar lá na NXT. E a Becky Lynch, claro, a campeoníssima que a gente já conhece. Uma coisa que todo mundo notou é que a Sol chegou na arena e ela estava nervosa. Todo mundo notou isso. E ela estava nervosa. E aí todo mundo ficou se perguntando, meu Deus do céu, será que ela vai acertar o Sol Snatcher ou ela vai errar? E isso estava entranhado na storyline, porque até aqui no main roster, a Sol ainda não tinha acertado o Sol Snatcher. Tá? Ela sempre havia errado o Sol Snatcher. 2 vezes foram bots, uma vez foi de propósito. Então a gente ficou naquela coisa, naquela dúvida, né, se a gente teria a Sol Ruka conseguindo conseguindo executar esse golpe ou não. A história da luta foi, para começo de conversa, adivinhem quem estava como juíza da luta? Ela mesma, Jessica Carr, a eterna rival de Becky Lynch. A Becky, ela tentou por diversas vezes avacalhar com a Jessica. Ela chegou a puxar a Jessica para entre ela e a Sol, mas a Jessica sempre pulando. Teve uma outra hora que a Becky tentou jogar a Sol no corner, aonde estava a Jessica pulou que nem um gato para fora do ringue. Foi muito interessante ver a agilidade dela. A gente sabe que ela pensou ágil porque ela é uma lutadora, uma ex-lutadora, Jessica Carr, né? E basicamente a Becky tentando sobreviver aos golpes de agilidade da Sol Ruka, né? A Becky, ela tentou de tudo, mas a Sol foi absurda, né? Mandou açaí moonsault, ela conseguiu engolir os golpes da Becky Lynch, né? A cotovelada do apron, o leg drop, a Sol Ruka vindo com missile drop kick, vindo com cotovelada. A Sol muito, muito boa nessa luta. A Becky Lynch e Jessica Carr discutindo durante a luta, aconteceu algumas vezes. A Becky tentou mandar o Manhandle Slam, mas a Sol Ruka conseguiu reverter, acho que com o Deep Arm Drag, se eu não estou bem lembrado. Aqui a Sol mandou um Avalanche X Factor na Becky Lynch da segunda corda. A Becky estava sentada na terceira, a Sol pegou ela. Nesse ponto da luta, a Sol ela foi pular de novo para atacar a Becky, e a Becky foi puxar a Jessica para Sol acertar ela, como aconteceu na outra luta delas. E aí a Jessica Carr se soltou, e quando ela se soltou, ela foi de costas na corda. E quando ela foi de costas na corda, ela bateu na corda e a Sol Ruka acabou caindo com a virilha ali no turnbuckle, o que acabou machucando ela, e a Becky Lynch aproveitou mandando um superplex. Então assim, indiretamente a Becky usou a Jessica Carr para tentar conseguir uma vantagem na luta. Tá? Aí o superplex da Becky Lynch na Sol Ruka. Aí a Becky conseguiu mandar um Manhandle Slam, ela foi pro pinfall, a Sol Ruka conseguiu bater, conseguiu fugir, dar o kick out. A Becky ficou boladíssima com isso. A luta continuou. Aí a Sol, aliás, a Sol aplicou o Manhandle Slam na Becky, né? E esse Manhandle Slam aconteceu porque durante a luta a Becky chegou aí nas cordas e ameaçar mandar o Sol Snatcher na Sol Ruka. Mas aí a Sol ela interceptou e mandou o Manhandle Slam na Becky, mas não conseguiu o pinfall. A luta continuou mais um pouquinho e aí, depois de mais uma trocação, a Becky bateu ali no turnbuckle, a Sol se aproveitou da oportunidade e mandou o Sol Snatcher, roubou a alma da Becky Lynch e fez o pinfall para 3. And new Intercontinental Champion, Sol Ruka. Foi uma belíssima luta. Eu acho que foi uma luta que coroou o trabalho da Sol Ruka. A gente percebe que a WWE está querendo investir nela, tá? E a gente percebe isso pela forma como ela é apresentada, pela forma como ela tem uma dinâmica nas lutas e pela forma como a WWE pareia o lutador com alguém experiente, tá? A WWE colocou a Sol Ruka
para fazer rivalidade contra a Becky Lynch para que ela fosse elevada. Então, duas coisas a gente precisa falar aqui. Primeiro, a construção da chegada da Soroka no main roster foi perfeita. Quando um lutador ele vem da NXT, o ideal é que ele passe pelo cenário do campeonato secundário. Tá? O campeonato secundário ele é um campeonato para servir de escada. Então não existe um grande problema um lutador chegar e já ganhar um campeonato secundário. Tá? Não é um grande problema. O campeonato secundário é feito para isso, para apresentar um lutador, para pegar um lutador que sabe lutar e elevar esse camarada. Então, foi muito legal de ver a Soroka chegando no main roster e ganhando este campeonato, em vez de ela ser forçada a ir direto para o campeonato mundial. Tá? Que seria forçado. Se a Soroka fosse, seria forçado. Ah, tiozão, mas você tá falando que você quer que a Jacy Jayne ganhe o campeonato mundial no SmackDown. E a Jacy Jayne tá acabando de chegar. Mas existe uma diferença. A Jacy Jayne tem 2 capangas. Então, quando você tem uma stable vindo por trás de você para tentar te ajudar, acaba que a roubalheira garante que seja realista a sua conquista caso você ganhe um campeonato mundial. Aqui, no caso, a Soroka não tem uma stable. Então, é ideal que ela passe pelo campeonato secundário. E outra coisa, ela está enfrentando talvez a melhor lutadora de todos os tempos. E isso não é só a Becky Lynch que fala. A Sports Illustrated fala, o Bleacher Report fala e o tiozão da luta livre fala. Então, a verdade é que a Becky hoje, claramente, ela está trabalhando para elevar outros talentos. Ela fez isso com a Lara Valkyria no ano passado, ela fez isso com a Maxine Dupri e ela está fazendo agora com a Soroka. E ela fez de uma forma brilhante. Tá? Isso significa que a Becky vai abandonar esse campeonato? Não sabemos. Tá? A gente vai ter agora o Queen of the Ring. E a Becky Lynch está na tabela. Então pode ser que a Becky ela seja colocada na rota do Campeonato Mundial de novo. E eu sei que tem gente que reclama, que fala que a Becky é forçada, que a Becky é isso, que a Becky é aquilo. Mas, cara, ela tá no papel perfeito dela. Eu não vejo problema nenhum de colocar a Becky Lynch de volta na rota do Campeonato Mundial, dar um reinado para ela de campeã mundial, apenas para ela elevar outra pessoa que talvez mereça chegar nesse lugar e que está sendo construída para isso. Tá? Então, a Becky está nesse papel, ela é veterana, eu fico feliz de ver ela se entregando e se doando para elevar outros talentos. Ela não precisava disso, mas ela está fazendo. Então, Soroka, nova campeã intercontinental, 14 minutos de luta, eu vou dar 4 estrelas e 25 para essa luta. Eu achei a luta muito, muito, muito boa. Então, merecedora do resultado a Soroka. E agora vamos ver o que vai acontecer com a Becky, né? E vamos ver quais vão ser as rivalidades que vão ser colocadas na frente da Soroka. E para terminar, nós vamos falar do main event do show, né? Que foi a luta entre Jacob Fatu e Roman Reigns pelo Campeonato Mundial Peso Pesado e pela Ula Fala. Foi um combate tribal que é basicamente uma luta sem regras, onde o vencedor se tornaria o novo chefe da tribo, além de ser o novo campeão mundial. E aqui uma coisa que a gente precisa dizer é: todo mundo e a mãe sabia que o Roman Reigns ganharia a luta. Tá? Existia ainda alguma duvidazinha? Existia, porque muita gente pensava que a WWE poderia colocar o título no Jacob e fazer alguma historiazinha ali com os Usos, alguma coisa nesse sentido. Só que, na verdade, pouco antes do show, saiu a notícia de que o Jacob havia se lesionado nas costas durante uma luta em Liverpool, no show em Liverpool. Né, um live event que aconteceu nessa turnê europeia lá em Liverpool, né, no Reino Unido. O Jacob teria lesionado as costas numa luta contra o Solo Sikoa. E aí muita gente ficou se perguntando o que poderia acontecer, se o Jacob conseguiria mostrar todo o potencial nessa luta. E o que eu posso dizer é que o Jacob deu o máximo dele, mas claramente ele não estava 100%, tá? E isso tirou um pouquinho da nota da luta. A luta teve um desenvolvimento muito grande, tá? Assim, uma coisa que precisa ser notado é que a entrada do Roman Reigns teve quase o tempo da luta do Brock e do Roman.
Foram 6 minutos de entrada do Roman Reigns. Tá? Mas, cara, se você tá na arena, você não tá nem aí. Você tá reconhecendo o chefe da tribo. O tempo passa, o tempo voa. A luta, ela teve uma parte bem legal em que eles se estraçalharam do lado de fora, ali pela arena, passaram ali por esse balcão aí de concessões aí. Teve essa pancada aí que o Roman jogou as escadas do ringue na cabeça do Jacob Fatu. Tava muito louco esse golpe. O Roman, a história da luta foi ele tentando, de alguma forma, anular o Tongan Death Grip. E ele conseguiu isso mais pra frente na luta, justamente utilizando, eu acho que ele utiliza os degraus ou ele utiliza uma cadeira para quebrar, entre aspas, a mão do Jacob que ele utilizava para fazer o Tongan Death Grip, tá? Que é a mão esquerda. E aí eu fiquei pensando assim, ué, mas por que então o Jacob não usou a mão direita? Né, assim, na verdade, acho que foi a direita que ele utilizava a direita para o Tongan Death Grip. Por que ele não utilizou a esquerda? Meu Deus do céu, o cara tem duas mãos, né? Se quebrou uma, usa a outra, né? Aqueles furos de roteiro que de vez em quando acontecem na luta. Esse spear do Roman no Jacob, nessa barricada aí, foi muito louco. A barricada, ela implodiu em duas partes. Tinham dois seguranças atrás dessa barricada, ali bem nas pontas. E os dois foram quase que esmagados pela quebra da barricada. Foi bem bizarro na hora que aconteceu. Foi bem bizarro mesmo. A luta continuou. O Roman aplicou um spear no Jacob, mas não conseguiu pinfall. Depois o Jacob tomou vários Superman Punches e simplesmente não vendeu nenhum deles. Mais pra frente o Jacob mandou um spear no Roman, um spear lindo, cara, que o Jacob mandou com direita pirueta no ar, lembrando o Bob Lashley quando dá esse spear dele. O Bron Breakker também costuma dar, quando ele dá aquele super spear que ele vem de longe, ele também costuma dar uma cambalhota no ar. E precisamos dizer, ressaltar que o spear do Jacob Fatu foi muito melhor do que o spear do Jey Uso, né? A gente não precisa nem ir muito longe. Mas ele não conseguiu. Pinfall foi mandar o Moonsault. Quando ele mandou o Moonsault, o Roman saiu da frente. E aí, quando ele saiu da frente, o Jacob se levantou cambaleando e o Roman mandou um spear nele na mesa, essa mesa Slim Jim que estava ali, tinha sido colocada no corner. O Roman então foi pro pinfall. E aí foi 1, 2, 3. Vitória de Roman Reigns sobre o Jacob Fatu. 27 minutos de luta. Tá? Então foi uma luta que teve bastante tempo para ser contada. Eu, durante o show, tinha dado 3 estrelas e 75 para essa luta. Mas depois eu percebi que eu fui injusto. Tá? Porque eu acho que eu fiquei muito preso ao fato de que a luta no começo foi um pouco mais metódica. Mas uma luta metódica no começo não significa que a luta é chata. Isso significa que a luta está sendo construída. Tem uma história sendo construída. E da metade para frente, nem da metade da frente, acho que de 30% da luta para frente, a luta acabou engrenando e teve uma história muito boa contada. Então eu vou elevar a nota da luta original de 3,75 para 4 estrelas. Tá? Eu acho que foi uma belíssima luta. E, por favor, não entendam que essa luta não foi melhor do que as outras lutas, como a Sol e a Becky, a Rhea e a Jade. Não, apenas significa que as outras lutas eu fiquei melhor entretido e mais feliz do que essa. Não significa que as outras lutas foram necessariamente melhores no ringue do que essa. Depois da luta, os Usos vieram com o Roman, né? E aí o Jacob ficou olhando eles. O Jay chamou o Jacob para ir com eles. Por quê? Porque agora o Jacob tem que reconhecer o Roman como chefe da tribo. Ele não reconheceu ali na hora, tá? Mas o Jacob, ele foi atrás, sim. Só que os MFTs apareceram. O Solo Sikoa, o Tama Tonga e o Tama Tonga. Lembrando que quem trouxe o Jacob Fatu para a WWE foi o Solo, né? Foi o Solo Sikoa. E aí o Jacob Fatu olhou para ele, olhou para o Roman, olhou para ele, olhou para o Roman e acabou indo com o Roman. Ele foi embora com o Roman, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Então, dito isso, 27 minutos de luta, 4 estrelas e Roman mantém o seu campeonato. Com relação ao show, eu vou dar nota 8. Tá? Mas, tiozão, você deu 8,5 ao vivo. Pois é, eu desci a nota porque, na verdade,
eu dei 8,5 porque eu tava muito feliz, eu tava muito hypado, o show foi muito legal, né? A interação que a gente teve, a arrecadação que a gente teve, eu fiquei muito feliz com o show ontem. Fiquei muito feliz mesmo. Tá? A gente teve uma audiência muito legal, a gente teve um chat muito legal, então eu tava meio que na euforia, né, da live em si. Só que o show como um todo, ele merece nota 8. Ele teve lutas muito boas, tá? Mas não teve nenhuma luta 5 estrelas. E além disso, ele teve apenas uma troca de título no campeonato intercontinental. A gente esperava que de repente o Gunther se tornasse o novo campeão derrotando o Corey, mas não aconteceu e a luta deles foi um pouquinho curta, o que atrapalhou um pouquinho. Então eu vou dar nota 8 pro show. Não é uma nota ruim, é uma nota muito boa, é um show bem acima da média e é um sinal de que quando a WWE quer e se esforça só um pouquinho, ela consegue entregar um show legal. É óbvio que não se compara ao que aconteceu no sábado, no Noche de los Grandes da AAA, onde a gente teve provavelmente o show do ano no universo WWE. Mas foi um show legal, foi um show que vale a pena assistir. Então, se você não teve a chance de assistir o Clash in Italy, vai lá no Netflix, assiste o show e depois me agradece. Tá? E se você ainda não assistiu o Noche de los Grandes da AAA, meu amigo, vai lá, assiste o show e depois me agradece, porque esse realmente foi absurdo. Agora vamos comentar um pouquinho sobre o King and Queen of the Ring, tá? Que é muito importante. Por quê? Porque esses torneios começam agora, na segunda-feira, nesse Monday Night Raw. Vão ser torneios com 16 lutadores, com 4 lutas de 4 fatais. Os 4 vencedores se enfrentam nas semifinais do torneio e depois vai ter uma final. A final desses torneios vai acontecer no Night of Champions, na Arábia Saudita, que nem no ano passado, tá? E os vencedores do torneio vão enfrentar o campeão mundial de sua escolha no SummerSlam. E agora nós vamos então falar um pouquinho desses torneios e dizer o que eu penso dos chameamentos. Vamos começar aqui com o King of the Ring, que é o torneio masculino. E aqui nós temos logo de cara uma grande surpresa desse chaveamento. É que as lutas de 4 fatais vão ser entre sempre 2 lutadores do Monday Night Raw e 2 lutadores do SmackDown. A gente não vai ter um chaveamento em que vai ser 8 lutadores do Raw de um lado, 8 lutadores do SmackDown do outro, e aí um lutador de cada brand se enfrentando. A gente vai ter lutas mescladas. E logo de cara, a primeira luta que já vai acontecer nesta segunda-feira é essa surpresa aqui, ó. Obafemi está no King of the Ring. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque significa que a revanche dele contra o Brock Lesnar pode não acontecer no Night of Champions. A terceira luta talvez não aconteça no Night of Champions. E talvez nem aconteça, tá? Isso é importante que a gente diga. O Obafemi está no King of the Ring. A gente está falando desde a estreia do Obafemi na WWE, que a nossa aposta é que o Obafemi vai vencer o King of the Ring e vai ganhar o Campeonato Mundial no SummerSlam. Eu tô falando sobre isso há meses, tá? Então, a oportunidade está aqui. O Obafemi está no King of the Ring. Pode ser que ele seja eliminado do torneio pelo Brock Lesnar numa interferência e aí a terceira luta aconteça no Night of Champions? Pode. E existe até uma grande probabilidade disso acontecer. Mas se isso não acontecer, para mim, esse título, esse torneio todo é do Obafemi. Tá? Para mim, não tem muito para onde fugir. Se o Brock não interferir e tirar o Obafemi desse campeonato, desse torneio, o Obafemi vai ganhar o King of the Ring. Tá? O chaveamento, a primeira luta, Penta, Obafemi, Solo Sikoa e Carmelo Hayes. E essa é a primeira luta de 4 fatais, deve acontecer hoje no Monday Night Raw, pelo menos foi o que deu a entender no comentário do pós-show. Segunda luta, Dominic Mysterio, Bron Breakker, Trick Williams e Damian Priest. Tá? Essa é a segunda luta do chaveamento. Aqui, uma coisa importante que eu acho que a gente precisa entender é que provavelmente alguns dos lutadores que parecem ser favoritos a vencer serão eliminados por pessoas com quem eles estão fazendo feuds. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos Dominic Mysterio, Bron Breakker, Trick Williams e Damian Priest. O Bron Breakker seria o favorito para avançar.
tá? Aliás, tirando o Oba Femi, o Bron Breakker seria favorito para ganhar essa jossa toda. Só que, neste caso aqui, nós podemos ter uma situação em que o Seth Rollins interfira e tire o Bron Breakker da luta. Entendeu? Nós temos a situação aqui em que, por exemplo, alguém pode interferir com o Trick Williams. Então, a gente pode ter alguém, por exemplo, Finn Balor pode interferir com o Dominic. A gente pode ter alguém interferindo com o Damian. Todo mundo tem rivalidade aqui. Então, neste cenário aqui, eu acho até que o mais provável para passar seria o Trick Williams. Tá? E aí a gente poderia ter Oba Femi e Trick Williams na semifinal, rememorando várias lutas que eles tiveram na NXT. Desse lado aqui da chave, nós temos, na primeira luta, Seth Rollins, Devon Evans, Tama Tonga e Ricky Sanchez. Tama Tonga não vai avançar. Ele vai acabar sofrendo, vai apanhar de alguém aí que tem rivalizado com os MFTs. Tá? Talvez o próprio Damian Priest, talvez os MFTs interfiram com o Damian Priest interfira com os MFTs. Tá? Seth Rollins deve apanhar da Division. Não acho que ele avança. E aqui nós temos o Rick Sanchez, que ou o Rick Sanchez ou o Devon Evans podem acabar avançando. A minha aposta está no Devon Evans. Tá? Então o Devon Evans talvez fazendo pinfall no Rick Sanchez. E aqui nessa parte de baixo da chave nós temos Jey Uso, LA Knight, Royce Keys e Finn Balor. Tá? E aqui nessa parte de baixo também acho que alguém vai partir para cima do Jey Uso. Eu acho que os MFTs podem acabar se engalfinhando com o Royce Keys e atrapalhando ele. E a Judgment Day atrapalhando o Finn Balor. Tá? Nesse salseiro aqui, minha aposta seria LA Knight avançando para a semifinal. Tá? Mas pode acontecer do Royce Keys avançar. Mas eu acho que pode ser o LA Knight para casar uma luta boa de Devon Evans e LA Knight. Tá? E aí nas semifinais, entre o Oba Femi e Trick Williams passaria o Oba. Entre o Devon Evans e o LA Knight passaria o Devon, fazendo uma vitória de surpresa sobre o LA Knight e sendo elevado. E a gente poderia ter uma final no Night of Champions de uma luta que a gente já teve na NXT, que foi um lutão entre o Oba Femi e o Devon Evans. Dois lutadores que se conhecem muito e que casam muito bem luta, o Oba Femi com seus golpes de força e brutalidade e o Devon Evans quicando para tudo que é lado ao redor dele com a sua agilidade, com seus golpes voadores. Tá? Nesse cenário, para mim, o Oba Femi ganha. Agora, pode acontecer do Oba Femi ser eliminado aqui, neste ponto. Tá? Ou aqui na semifinal, sendo eliminado pelo Brock Lesnar. Neste caso, a gente pode até ter uma final entre Devon Evans e Trick Williams. E se isso acontecer, não se surpreendam da gente ter um Devon Evans vencendo, mas aí ele perdendo no SummerSlam a sua luta pelo título, tá? Não acho que o Trick Williams vence o torneio, particularmente, tá? Uma outra possibilidade seria o Bron Breakker, né? Então aqui, em vez do Trick Williams, o Bron Breakker vencer, e aí se fosse Bron Breakker e Devon, o Bron Breakker ganharia o negócio todo e iria para uma luta pelo título no SummerSlam. Vamos aguardar para ver como é que esse chaveamento vai desenrolar. E a gente já vai começar neste Monday Night Raw esse mês com essa montoeira de luta do King of the Ring. Vai ser bem interessante da gente ver o que vai acontecer. Já entre as meninas, nós temos aqui o nosso chaveamento. Na parte de cima, a grande surpresa do chaveamento do Queen of the Ring é que a Liv Morgan está no chaveamento. E aí você pensa assim, peraí, mas por que a campeã mundial peso pesado, a campeã mundial feminina, está num torneio que vai escolher a pessoa que vai enfrentar uma campeã? Não faz sentido nenhum. Só faria sentido se a Liv Morgan tivesse perdido esse campeonato. Tá? Então, isso aqui pode ser um spoiler monstruoso. Assim, gigantesco, tá? Um spoiler de possivelmente a Liv Morgan ela ser derrotada por esse campeonato muito em breve. E aí ela tentar utilizar a avenida do Night of Champions para poder ganhar esse título de volta. Vamos aguardar para ver isso aqui. A primeira luta é Liv Morgan, Becky Lynch, Alexa Bliss e Chelsea Green. Num cenário que a Liv Morgan não seja a campeã, ela pode avançar sim. Tá? Na parte de baixo da tabela, aqui, Sol Ruka, Lyra Valkyria, Charlotte Flair e Jade Cargill. Aqui eu acho que a Charlotte e a Jade vão se anular. E eu acho que existe uma grande possibilidade
da Soruka ser atacada. E aí avançar a Lyra Valkyria, que é uma lutadora que eu acho que a WWE tá querendo elevar já tem um tempo, tá? Então não se surpreendam da Lyra Valkyria avançar aqui na parte de baixo da tabela. Se ela avançar na parte de baixo, quem vai avançar na parte de cima é a Becky, para poder reavivar a rivalidade entre as duas do ano passado pelo Campeonato Intercontinental. A Becky agora tem o caminho perfeito, a avenida perfeita para tentar chegar no Campeonato Mundial, que seria via Queen of the Ring. Então é possível que Becky passe por cá e a Lyra Valkyrie passe por aqui. No outro lado da chave, nós temos Roxanne Perez, Io Sky, Giulia e Lash Legend. Eu particularmente acho que aqui nós vamos ter situações em que a Io Sky vai sofrer interferência, a Giulia e a Lash podem acabar se anulando, apesar de que a Io e a Giulia também devem ter muita coisa boa no ringue, considerando que as duas são joshis, né, são lutadoras japonesas, e pode acontecer da Roxanne Perez avançar. Mas se não acontecer nenhuma interferência nessa luta, a Io Sky deve avançar. Tá? Então eu tô entre a Io Sky e a Roxanne Perez para avançar nessa parte de cima da chave. Na parte de baixo da chave, nós temos Bayley, Raquel Rodrigues, Jacy Jayne e Kiana James. Aqui eu nem vou me estressar muito, com certeza. A Bayley e a Lyra, a Raquel e a Roxanne vão se estressar aqui. As duas devem se anular. Kiana James pode ser que seja atrapalhada pela Giulia sem querer. Então eu acho que a Jacy Jayne, com a ajuda da Fatal Influence, vai avançar para a semifinal. E aí nós poderíamos ter aqui Becky Lynch e Lyra Valkyria. Num cenário desse eu vejo a Lyra Valkyria avançando para a final. Aqui desse lado, se a gente tiver uma Roxanne Perez e Jacy Jayne, eu acho que a Jacy avança. Uma Io Sky e Jacy Jayne, talvez a Io avance, mas a Jacy pode avançar para o final. Nesse cenário todo aqui, algumas lutadoras que me soam favoritas, né, de chegar nessa final. Lyra Valkyria, Soruka correndo um pouco por fora, Becky Lynch, Liv Morgan correndo um pouco por fora, Io Sky com a Roxanne correndo um pouco por fora, e aqui embaixo para mim a favoritíssima é a Jacy Jayne. Tá? Esse Queen of the Ring eu acho que tá mais aberto. Eu acho que ele tá mais aberto. Tem muita lutadora que se beneficiaria demais de se tornar a Queen of the Ring, tá? Então nós vamos aguardar para ver. Mas na minha cabeça, a lutadora que faria mais sentido de ser a rainha do ringue, pela persona, pela possibilidade de ela ficar zanzando com essa coroa arrogante na sua brand, seria a própria Jacy Jayne. Tá? A Jacy Jayne se tornando Queen of the Ring, ela poderia ficar transitando pelo show com a coroa dela, ela ficar se chamando de rainha, poderia acontecer. Uma outra pessoa que a persona casaria muito como rainha seria a Chelsea Green. A Chelsea Green como rainha, Queen Chelsea Green, seria sensacional, né? Lembrando que ela é canadense, então ela se fez como presidente dos Estados Unidos, ela se fazendo como rainha seria espetacular. Mas vamos aguardar para ver. O Queen of the Ring está mais aberto do King of the Ring, e eu acho que a gente vai ter algumas lutas bem interessantes aqui. Então, estou muito intrigado mesmo com o Queen of the Ring, o que pode acontecer nesse torneio aqui. Lembrando novamente que as finais do King em Queen of the Ring vão acontecer no Night of Champions, dia 27 de junho, na Arábia Saudita. O show está confirmado e nós estaremos aqui, com certeza, fazendo a live com todos vocês. Beleza? Bom, esse foi o resumo do Clash in Italy e também uma préviazinha aí do King and Queen of the Ring. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui embaixo os seus comentários sobre o Clash in Italy. Vou tentar fazer um sincerão da galera na quarta-feira, juntando tudo o que aconteceu no fim de semana. Vou falar sobre o Noche de los Grandes, vou falar sobre o Clash in Italy, vou falar do Monday Night Raw, vou juntar tudo no mesmo balaio de gato, vou fazer um mega sincerão na próxima quarta-feira, tá? Então coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do Clash in Italy, quem vocês acham que vai vencer o King and Queen of the Ring, e aí a gente faz um mega sincerão na quarta-feira, beleza? Desde já, meu muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de comparecer na nossa live hoje do Monday Night Raw, a partir de 8h30 da noite. Eu conto com a sua presença e não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, a gente quer chegar à nossa meta de 25 mil inscritos até o final do ano. E também não deixe de fazer as outras coisas, deixe seu like,
clica no sininho, deixa o seu hype e assiste em maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até 8h30 da noite para a live do Monday Night Raw.